1 Coríntios 11, 1. A palavra do Senhor diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos ler juntos? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Novamente, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, que ela tenha sentido para as nossas vidas. Que ela glorifique o Teu nome em nós, por nós e através de nós. Pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Alguns anos atrás, um jornal britânico chamado Weekly publicou uma carta e um dos leitores do jornal escrevia o seguinte: prezado senhor editor, eu noto que os ministros das igrejas evangélicas parecem definir uma grande importância em seus sermões e gastar uma grande parte do tempo na sua preparação. Fui assistir aos serviços das igrejas, aos cultos, com bastante regularidade nos últimos 30 anos. E durante esse tempo, se eu estiver com uma estimativa aproximada e correta, ouvi mais de 3.000 sermões. Mas para minha consternação, descobri que eu não consigo me lembrar de um único deles. Gostaria de saber se o tempo de um pastor pode ser mais rentável gasto em outra coisa. Choveram respostas. Milhares de cartas chegaram ali àquele jornal, e alguns dizendo é um absurdo, alguns pastores se defendendo, outros dizendo não, é isso mesmo, eu concordo. Até que chegou uma carta que silenciou a todos, e a carta dizia o seguinte: meu caro senhor, eu fui casado por mais de 30 anos. Durante esse tempo, a minha esposa preparou com certeza para mim, segundo os meus cálculos aproximados, mais de 32.850 refeições. Principalmente na cozinha lá em casa. De repente eu descobri que eu não consigo lembrar do menu de nenhuma das suas refeições. No entanto, eu recebi o alimento em cada uma delas. Tenho a nítida impressão que sem estas refeições eu teria morrido de fome há muito tempo. É exatamente isso que acontece com a relevância do Evangelho na nossa vida. Hoje nós estamos aqui comemorando 494 anos da Reforma Protestante. Nós estamos aqui hoje comemorando 44 anos de vida da Igreja Presbiteriana da Gávea. Não haveria a comemoração dos 44 anos da Igreja Presbiteriana da Gávea se não tivéssemos a comemoração dos 494 anos da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante foi um movimento que nasceu no coração de jovens, na casa dos 23, 24, 25 anos de idade, que estudavam teologia e que não aceitavam mais aquilo que lhes era imposto pela religião oficial e que lhes distanciava tanto da alegria da comunhão com Deus. A religiosidade para aqueles jovens tinha se tornado algo tradicional, frio, ultrapassado, não fazia a menor diferença, porque o que eles queriam, ansiavam, era o conhecimento da palavra de Deus. Eles desejavam uma palavra que os libertasse, que respondesse suas questões. Eles queriam algo novo, belo, transformador, não apenas a repetição de ritos, ritos, ritos e ritos. E o que acontece é que a palavra de Deus invadiu o coração daqueles teólogos jovens. Todos eles estudavam teologia, eram professores de teologia, já tinham alguns graus conquistados em teologia, e portanto ao descobrir isso, principalmente Martinho Lutero, agostiniano, ele olhou aquilo e disse: essa beleza da palavra de Deus responde a todas as minhas questões. Eu ando procurando o caminho da alegria, da paz, da segurança, da comunhão. Eu ando procurando algo novo para mim, quando na verdade está tão acessível aqui na palavra de Deus. Ele começou a ler essa palavra de maneira diferente, buscou boas referências e ele se transformou.
Transformou tanto que até de quem não se espera existe uma boa palavra sobre Martinho Lutero. Por exemplo, teve um homem muito conhecido na nossa história moderna que disse o seguinte: Lutero venceu a servidão pela devoção, porque substituiu esta última pela convicção. Ele quebrou a fé na autoridade porque restaurou a autoridade da fé. Ele transformou os clérigos em leigos porque transmudou os leigos em clérigos. Ele libertou os homens da religiosidade externa porque interiorizou a religiosidade dos homens. Ele emancipou o corpo dos grilhões porque agrilhou os corações. Você ouve isso e diz assim: esse era luterano. Quem disse isso foi Karl Marx. Dificilmente, diz um outro homem, compreenderemos o que devemos a Lutero e a Reforma em geral. Ficamos livres, por causa da Reforma, dos grilhões da estreiteza espiritual. Johann von Goethe. E assim poderíamos ficar aqui a noite inteira citando pessoas que olharam para aquele jovem chamado Lutero e disseram assim: esse homem foi um homem usado por Deus para libertar os grilhões de uma falsa espiritualidade e experimentar um caminho novo, bonito e acessível na relação nossa com Deus. Sabe o que nós precisamos no Brasil hoje? O que nós precisamos no Brasil hoje é de uma reforma, que os digam os estádios da Copa do Mundo. O que nós precisamos hoje no nosso país é uma grande reforma, mas não é física, é uma reforma espiritual. Muitas casas, muitos lares não estão felizes com a maneira como estão vivendo, porque eles precisam de uma reforma espiritual. Muitas pessoas bem-sucedidas na vida, jovens, adultos ou pessoas mais velhas, estão necessitadas de uma reforma espiritual. Portanto, esse dia de hoje, tão especial para nós, que nós comemoramos a Reforma Protestante, comemoramos o aniversário dessa igreja, eu queria desafiar cada um de nós aqui a fazermos uma viagem para dentro da nossa própria alma e nos desafiarmos, debaixo da graça de Deus, a uma reforma das nossas próprias vidas. Uma reforma para melhor, porque reforma dirigida pelo Espírito Santo de Deus transforma os lugares mais obscuros e sombrios em lugares cheios de luz, graça e paz. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. O desejo de Deus é que o povo que Ele criou com tanto carinho, que tem preservado com tanto cuidado, possa experimentar na sua vida a verdadeira reforma espiritual, que é ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando nós olhamos para aquilo que Paulo diz aqui, nós percebemos que o apóstolo Paulo chama a atenção daquela igreja, e ele diz àquela igreja: vocês precisam de uma referência. Quando nós vamos reformar, nós precisamos de uma referência. Recentemente uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria fazer uma reforma lá em casa, mas eu não tenho dinheiro para contratar arquiteto, engenheiro, nada disso. Você tem alguma sugestão? Eu falei: tenho. Vá na banca, compra a revista de arquitetura e construção, dá uma olhada no modelo ali, veja aquilo que você mais gostar, procure alguém que possa te orientar nessa direção, mas tenha um modelo, tenha uma ideia impressa, tenha alguma coisa que você possa ver. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui. Olha o texto que nós lemos. O apóstolo Paulo diz assim: a minha proposta de vida cristã para você não é uma proposta alheia a um exemplo, muito pelo contrário. A minha proposta não é utópica, a minha proposta não é um mito, a minha proposta tem um exemplo claro: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo é que para uma reforma espiritual, uma reforma completa na nossa vida, nós precisamos ter o objeto da reforma, o modelo para a reforma. E o modelo para a reforma não é Lutero, o modelo da reforma não é Paulo, o modelo da nossa reforma é Cristo. Se nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, nós estaremos no caminho da verdadeira reforma espiritual. Porque o apóstolo Paulo tinha um monte de defeito, Lutero tinha um monte de defeito. Lutero, tem um livro de Lutero que eu não me atrevo a dar para você ler. A coisa mais leve que Lutero fala no livro dele é o seguinte: cuidado ao mexer com esses religiosos daí, porque eles são como esterco.
E quando se mexe com esterco, sempre se sai sujo. Palavra de Lutero. Se Lutero disse, eu acho que eu posso dizer. Então essa era a maneira como Lutero enfrentava suas críticas. Ele era duro. Ele não era uma pessoa que você pode tirar como uma referência, dizendo assim, eu gostaria de ter a calma de Lutero, a polidez de Lutero. Não, Lutero era um jovem, afoito, que quando tinha que dizer, dizia com todas as palavras que precisavam ser ditas. Cometia erros. Então Lutero é para nós um modelo, mas não o modelo. Ele é um, mas não o modelo. O modelo é Cristo. E é isso que Paulo vai dizer. E Paulo diz assim, se você quer experimentar a verdadeira revolução na sua vida, se você quer experimentar a reforma espiritual, você tem que descobrir o sentido da palavra ser imitador. O texto que nós lemos diz o quê? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A palavra principal aqui é imitador. Essa palavra no grego é mimetai, que é a palavra usada no século VI para, no meio cultural, alguém fazer mímica sobre o outro. E aí Paulo diz assim, vamos imitar os gestos de Jesus Cristo. Vamos imitar o jeito de Jesus Cristo andar. Não como algo que você fizesse uma sátira daquele que você deseja imitar. Não, a ideia é tê-lo como exemplo nos mínimos detalhes. Essa é a ideia da palavra mimetai aqui. O conceito aqui é aquele contrário à ideia que a filosofia passou, que é chamado de conceito cosmológico de Platão, aonde sempre que se faz uma analogia, se pega o objeto que você vai fazer uma analogia como crítica. A proposta de Paulo não é essa. A proposta do apóstolo Paulo é abrir o horizonte e fazer uma imitação clara de algo que deve ser copiado porque é belo, é perfeito e é saudável. Mas sabe o que nos atrapalha na nossa vida de reforma? É porque nós somos contrários à reforma. O ser humano, ele é contrário à reforma espiritual. Nós sofremos da síndrome de Gabriela. Nós nascemos assim, vamos viver assim e vamos morrer assim. O pessoal do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, diz que isso é coisa do flamenguista, né? Uma vez Flamengo, o Flamengo até morrer. Né? Não, essa não deve ser a nossa disposição. Não, eu não vou mudar. Não, essa não é a disposição espiritual que Deus nos chama. Deus diz que nós temos que mudar sempre para melhor. Deus diz que nós precisamos de reformas sempre para melhor. Porque nós estamos, com o passar do tempo, perdendo vitalidade física. Nós estamos perdendo, com o passar do tempo, vitalidade espiritual. Nós estamos, com o passar do tempo, perdendo a vitalidade crítica. Nós perdemos aquela alegria de descobrir que existem modelos que devem ser copiados e vamos segui-los e colher os frutos, e modelos que não devem ser copiados. E essa crise de identidade aparece na Bíblia e a palavra imitador aparece lá. Por exemplo, 3 João capítulo 1, né? Verso 11. 3 João, versículo 11 diz assim, o apóstolo João escrevendo àquela igreja, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. O que João está dizendo é que nós somos colocados diante de modelos para a nossa vida. Ou você imita o que é bom, ou você imita o que é mal. E aí você descobre lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7, que o autor de Hebreus diz que nós precisamos buscar um modelo segundo a vontade de Deus. E o modelo, Hebreus 13, 7, é o seguinte, lembrai-vos dos vossos guias espirituais, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai, olha, de novo aparece a palavra, imitai a fé que tiveram. Tenham como exemplo essa fé. Por que os lares estão destruídos? Por que os relacionamentos estão rompidos? Por que as pessoas estão enfrentando tanta depressão? Por que as pessoas estão tristes? Por que algumas pessoas não conseguem ter força para levantar e para viver? Por que as pessoas estão brigando no trânsito?
e se matando uns aos outros em milésimos de segundo, porque vizinhos não se falam, porque familiares não se falam, porque lhes falta uma reforma espiritual. Estão imitando as propostas do mundo, estão imitando a cobiça desse mundo, estão imitando uma agenda que é destrutiva. O apóstolo Paulo diz, não faça isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olhem para a minha vida, eu estou olhando para Cristo, estou seguindo a Cristo. Hebreus diz assim, sigam guias espirituais. Olhem para aqueles que tiveram uma experiência com Deus, pessoas que construíram uma vida cheia de beleza, cheia de bons frutos, pessoas que se deram em favor do outro, pessoas que abençoaram vidas, que não tiraram a alegria do outro, mas que deram alegria para as pessoas, porque o mundo é mau, e de maldade nós estamos cheios, nós não aguentamos mais, nós queremos relacionamentos saudáveis. Por isso, João lá na terceira carta vai dizer, não imitem um homem chamado Diótrefes, que tem aí no meio da igreja. Imitem Demétrio. Imitem pessoas boas. Olhem para como eles falam. Vejam como eles andam, como eles se portam. Eu não sei se você tem a experiência que eu tenho, graças a Deus, de andar com pessoas saudáveis na fé, pessoas que estão bem próximas de Deus. Mas eu conheço um pastor, já idoso, que todas as vezes que ele se assenta à mesa e alguém começa a falar mal de alguém que ele mesmo conhece, ele se cala completamente. Não adianta nem perguntar para ele a opinião dele, que ele não vai falar. Eu me lembro que um dia nós estávamos reunidos num grande almoço e havia uma questão política dentro da igreja nacional, e esse grande pastor estava à minha frente, e as pessoas começavam a falar, mas o fulano de tal faz isso, fulano de tal está errado, aquela linha não é boa. E aí perguntaram para ele, ele disse, meu irmão, e continuou comendo. Meu irmão, continuou comendo. Eu falei, por isso essa pessoa é tão admirada, por isso essa pessoa é tão sábia, porque os lábios dele não estão prontos para seguir a proposta do mal. Se não pode edificar, fique calado, diz a Bíblia. Essa é uma reforma que nós precisamos. Hebreus capítulo 6, versículo 12, diz assim, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Algumas pessoas querem herdar as promessas de Deus, sem fazer nenhum tipo de mudança ou reforma espiritual na sua vida. Para se tomar posse das promessas de Deus, para se experimentar as promessas de Deus na sua vida, é preciso assumir uma reforma espiritual. Mas sabe o que nos atrapalha no caminho da reforma espiritual? É o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Nós somos inclinados ao pecado. Nós amamos o pecado. Pode dizer a verdade. Pense bem aí. Nós gostamos. Nós sabemos o que é pecado e fazemos. Toca o telefone, você sabe que não pode mentir, mas mente. Diz que eu não estou. É ou não é verdade? Quem nunca fez isso, que atire a primeira rosa. Nós somos assim. Nossa inclinação para o pecado vai de 0 a 100 milésimos de segundo. Nós somos o carro mais rápido do mundo para o pecado. Nossos olhos nos conduzem ao pecado. Nós percebemos claramente. O que mais se vende no mundo é revista de fofoca. As pessoas consomem fofoca. As pessoas amam falar da vida alheia. Só quem está lá da porta para fora, viu, meus irmãos? Nós aqui dentro, não. Né? Hoje à noite aqui só tem os santos. Os pecadores estão todos lá fora. Mas percebam. Você abre hoje páginas e páginas de revistas, de jornais, sites, dedicados a investigar a vida do outro. A saber o que o outro está fazendo, não está fazendo, o que ele fez de errado. Essa é a nossa inclinação natural. Somos assim, caímos nessas armadilhas. Por isso, que só há um caminho para nós resgatarmos e fazermos uma verdadeira reforma na nossa vida, que é olhar para Jesus Cristo e dizer, Senhor, eu reconheço essa minha inclinação. Eu quero dizer, eu não quero viver assim, porque quem vive assim vive mal,
Quem vive assim desagrada a si mesmo, a Deus e às pessoas ao seu redor. E eu quero seguir aquilo que Cristo propôs para mim. Eu quero ser um imitador de Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. Eu vou ler para você. Diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Percebam que Paulo vai dizer lá para a igreja que estava na cidade de Tessalônica: vocês experimentaram a alegria de aceitar o convite, de seguir o modelo de Cristo Jesus, e o que aconteceu na vida de vocês foi que vocês, mesmo no meio da dificuldade, experimentaram alegria. Quando eu aceito a Cristo Jesus na minha vida como modelo meu, como meu Senhor, como meu Salvador, digo: Senhor, eu não quero viver essa proposta ruim para a minha vida. O que acontece é que os problemas continuam acontecendo, mas eu os enfrento, venço com a alegria do Espírito Santo. E sabe qual é o resultado? O resultado vai além. Diz o texto, versículo 7, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Paulo diz para a igreja em Tessalônica: porque vocês optaram por seguir o modelo de Cristo Jesus, segundo a graça do Espírito Santo que vos chamou para isso. Vocês agora, mesmo no meio da tribulação, experimentam a alegria de se tornarem vitoriosos pela obra do Espírito Santo. E digo mais, as pessoas olham para vocês e dizem assim: eu quero ser como aquela pessoa ali, um imitador de Cristo Jesus. É muito bom. É muito bom as pessoas olharem para a vida daqueles que seguem a Cristo Jesus e desejarem experimentar a mesma paz, a mesma alegria, a mesma segurança, o mesmo contentamento em toda e qualquer situação. 3 sentidos importantíssimos nesse processo. O primeiro deles, 1 Tessalonicenses 2,14, mesmo texto aí, diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Olha que interessante. Vos tornastes imitadores das igrejas de Deus. Uma igreja pode se tornar um modelo, não só um indivíduo. Uma igreja pode se tornar um modelo quando uma igreja segue a Jesus Cristo. Uma igreja pode se tornar um modelo quando uma igreja prioriza Jesus Cristo, a honra e a glória de Jesus Cristo. Uma igreja pode se tornar um modelo de reforma e reformar toda uma cidade, como aconteceu na época de Calvino, em Genebra. Até hoje, 500 anos depois da reforma protestante, a Suíça continua sendo um paizinho mais ou menos bom para se viver. 500 anos depois da reforma protestante, a Inglaterra continua sendo um paizinho mais ou menos para se viver. A Escócia também, os Estados Unidos também, o Canadá também. Pegue os exemplos de países de histórico protestante. Veja. Pegue o exemplo de países com histórico não protestante. Compare. Compare. Porque a força de uma nação pode ser medida pelo impacto do Evangelho de Cristo Jesus. Isso se dá na vida de um indivíduo que reúne com outro indivíduo. Esses se unem, formam uma igreja imitadora de Cristo Jesus. Essa igreja imitadora de Cristo Jesus impacta uma cidade. Essa cidade imitadora de Cristo Jesus nos seus valores, nos seus padrões éticos, impacta uma nação inteira, se torna um exemplo para o mundo inteiro. E é por isso que nós vamos continuar plantando igrejas no Brasil e comemorando ano após ano, porque nós cremos que Deus pode levantar pessoas imitadoras de Cristo Jesus, que formem igrejas que imitem Cristo Jesus, que possam transformar cidades para a honra e glória de Cristo Jesus. Nosso projeto não é pequeno, não. Nosso projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus. Para encerrar, volta lá, 1 Coríntios 11, 1. E o texto vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Hoje vocês vão sair daqui com o versículo decorado, né, meu irmão?
O que o pastor falou? Não sei não, mas eu sei que é sede, meus imitadores. A palavra sede. Sede, meus imitadores, é uma palavra grega chamada ginomai. Esse termo no Novo Testamento era um termo muito forte, porque ele determinava a distinção de valor. Ginomai. Quando alguém falava ginomai, sede, você sabia aonde ele queria que você chegasse, pelo próprio termo que ele usou. Sede, meus imitadores, ginomai, tu me metai. Sede, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, não é mímica pela mímica, de gestos, não é repetição de palavras, não é repetição de vocabulário, é o ser. É um ser totalmente transformado para a glória de Deus. Como eu disse, nós temos essa inclinação para o pecado. Jesus Cristo vem, morre na cruz para pagar alto preço, para que nós tivéssemos o caminho da reconciliação aberto à presença de Deus Pai. Por causa da morte de Cristo Jesus, o véu do templo se rasgou, e nós agora podemos entrar na presença de Deus individualmente. E essa é a grande pregação da Reforma Protestante. Cada cristão é um sacerdote. Nós não precisamos de mediadores para entrar na presença de Deus. Você não precisa de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, de padre, de cardeal, de papa. Qualquer pessoa pode entrar na presença de Deus, porque a obra de Cristo Jesus nos garantiu isso. E essa é a grande revolução da Reforma Protestante. Cada cristão é um sacerdote. Nós não precisamos de intermediários para entrar na presença de Deus. Então, por que é tão difícil a reforma na nossa vida, quando nós podemos entrar na presença de Deus sozinhos, eu e Deus, falando com Ele, confessando os meus pecados, dizendo, Deus, eu não dou conta sem o Senhor, eu não consigo vencer sem o Senhor, eu não consigo ser feliz sem o Senhor. Por que é tão difícil, se eu não preciso de ninguém para entrar nesse livre, belo e novo caminho? Apenas a fé em Cristo Jesus é chegar diante do trono de Deus e dizer para Deus assim, Deus amado, sem intermediadores, sem homem algum, sou eu e o Senhor aqui. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Eu creio. Eu creio que esse é um fato histórico. Não é um mito. Eu creio que Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque centenas e centenas de pessoas o viram. Eu creio. Mas, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, porque a minha inclinação é para manter a minha casa sem reforma alguma. A minha inclinação é manter a minha vida sem reforma alguma. A minha inclinação é não ligar para a igreja alguma. A minha inclinação é não me importar com a cidade, com as crianças na rua passando fome. A minha inclinação é essa, mas tem misericórdia, porque isso é ruim, Senhor. Ah, essa reforma é maravilhosa. Quando você entra na presença de Deus, sozinho, sem indulgência, sem pagar nada por isso. Porque a fé não se compra. A salvação não é algo que se compra, nem por indulgência, nem por campanha em qualquer igreja evangélica. Foi dada pela graça em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E se recebe a salvação de graça, é entrar na presença do Senhor dizendo, Senhor, sou pecador, creio em Jesus Cristo, me recebe, Senhor. Faz uma reforma na minha vida, faz uma reforma na minha casa, me faz membro de uma igreja reformadora. Me faz, ó Deus, alguém que faça de fato transformações sociais nesse país tão carente, para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Você vai se surpreender com o poder de Deus através da sua vida. Aquele jovenzinho chamado Lutero não imaginou o que aconteceria depois da Reforma Protestante. Não se engane, ele não imaginou que nós, brasileiros, latino-americanos, iríamos professar essa mesma fé. A obra foi milhares de vezes maior. Milhares de vezes maior. Um casal jovem não imaginou que chegar na rua dos Oitis e abrir uma casinha velha para pregar o Evangelho iria se tornar o que a Igreja Presbiteriana da Gávea se tornou. Hoje, meus irmãos, o sonho de pessoas simples fez com que
milhares de outras pessoas fossem impactadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, entregassem sua vida e vivessem alegres, felizes e, o mais importante, com a garantia de salvação eterna. Eu quero perguntar para você, se você quer se tornar um reformador ou mais um sem nenhum tipo de reforma, caindo aos pedaços pela rua. Eu não quero cair aos pedaços. Eu sei que você também não. Por isso vamos orar. Queria te convidar com os olhos fechados a pensar um pouco na sua vida. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo morreu na cruz por você para que você fosse um reformador, uma reformadora. Para que você reformasse a sua vida e também fosse bênção na vida de outros. Para que você reformasse a sua vida. O que Deus pode fazer por você, através de você, é surpreendente. Não se engane. Fez na vida de Lutero, Calvino, Melanchthon, Farel, Zwinglio. Fez na vida de Maria, de Isabel, de Paulo, Pedro, de Raabe, Esther. E tem feito na vida de tantos que estão aqui nessa noite e quer fazer muito mais. Deus quer usar a sua vida para você ser bênção na vida de milhares de pessoas. Para a sua vida ter sentido e direção. Então nessa noite diga, Senhor Jesus, eu me arrependo. Porque muitas vezes eu fui egoísta. Eu me arrependo, Senhor, porque muitas vezes eu mesmo causei dano na minha casa, nos meus relacionamentos com os meus amigos. Eu mesmo causei dano na minha casa, nos meus relacionamentos. E eu quero dizer que eu reconheço, Senhor, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia. Por amor. Para que esse preço pago ali na cruz me desse livre acesso a Ti, Deus. E eu te agradeço porque eu não preciso de ninguém para entrar na Tua presença em oração. Posso entrar aqui, na igreja, lá em casa, no quarto, sozinho. Posso falar contigo e o Senhor me responde. Posso fazer sonhos, ter sonhos, fazer planos e o Senhor dirigirá meus passos. Obrigado, Senhor. Senhor, me faz um reformador, uma reformadora, uma pessoa que transforme lugares, ambientes tristes, carregados de pecado e tristeza, em lugares repletos de bênção, de alegria e paz. Pela força do Espírito Santo. E faz, Senhor, membro de uma igreja reformadora, que tenha coragem de proclamar o Evangelho como um todo, que transforme cidades para a honra e glória do Senhor. Você tem um grande potencial, meu irmão, minha irmã, nessa noite que está aqui, você que está nos assistindo pela internet, você tem um imenso potencial. Não permita que apaguem essa chama bela que Deus colocou no seu coração. Você tem um imenso potencial. Deus pode fazer grandes coisas através de você. Deus pode fazer grandes coisas através de você. E Ele fará. Sede um imitador de Cristo Jesus como Paulo foi. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, olha para cada vida aqui agora, nessa noite, e derrama a Tua graça, a Tua paz, o Teu amor, o Teu perdão, a unção do Teu Santo Espírito. E nos faz, ó Deus, um povo que transforme tristes realidades em realidades abençoadoras pela força do Teu Santo Espírito. Reconcilia, Senhor, aqueles que precisam de reconciliação contigo. E fortalece aqueles que já estão na caminhada ao Teu lado. Nós te agradecemos pelos 44 anos de vida de uma igreja como essa igreja aqui da Gávea. Nós te agradecemos porque essa igreja foi plantada com amor, fé e esperança. E tem vivido assim. E pedimos a Tua bênção sobre cada irmão e irmã que tem abençoado esse lugar e esse lugar tem abençoado tantas vidas.
Pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui nessa noite, cada família aqui representada, com a paz de Cristo Jesus que excede todo entendimento. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso grande modelo. Amém.